Tava tudo preparado, mas aí, por um vacilo seu, a viagem dos sonhos da sua esposa não vai acontecer. Fala galera! Firmeza? Tá com tanta saudade de falar isso? Tamo de volta depois de longas e forçadas férias aqui com os vídeos no canal do Namor da Maçã. Eu até expliquei lá no meu Snapchat o porquê que eu não tava conseguindo gravar esses vídeos. Mas não tem nada não, porque voltamos e agora vamos que vai ter toda sexta-feira um vídeo novo. E eu ainda estou estudando a possibilidade de fazer um Drops, que é um vídeo bem curtinho. Então chega de enrolação e vamos direto pro assunto, porque já ficamos muito tempo de férias. Aliás, férias tem tudo a ver com o assunto de hoje, que na verdade é um testemunho meu e da Fran. A gente se organizou durante o ano passado para no final dele nós fazermos uma viagem na qual era a viagem dos sonhos da Fran. Na verdade, uma delas. É claro que eu também queria muito fazer essa viagem, então nós programamos tudo direitinho. E sendo uma viagem de 18 dias, eu já comprei antecipadamente o dinheiro da moeda local. Como eram muitos dias, então óbvio, nós investimos bastante nessa viagem. Então saí da casa de câmbio com aquele dinheiro num envelope na qual eu coloquei no bolso, cheguei em casa e guardei dentro de uma mochila que eu tenho, que eu deixo lá no quarto de hóspedes. Ok, passaram-se alguns meses, sim, eu troquei o dinheiro bem antecipadamente. E num belo dia eu fui num parque passear com alguns amigos. Daí eu resolvi levar essa bendita mochila para carregar alguns salgadinhos, câmera, celular, carteira, essas coisas dentro dela. Daí é claro, eu precisava tirar todo o dinheiro da viagem de dentro dessa mochila. Daí eu peguei esse envelope e coloquei num lugar meio aqui escondido de casa, não sei porquê. Como se fosse entrar alguém aqui em casa e fosse diretamente no envelope e levasse todo esse dinheiro embora. Jumento. Aí beleza, fomos pro parque, curtimos e tal. E na minha cabeça eu já tinha guardado um lugar específico aqui em casa. Isso foi numa segunda-feira feriado. Aí passou terça, quarta, quinta, sexta à noite. Eu tava me preparando, arrumando as malas, porque no sábado de manhãzinha eu ia viajar lá pra Vitória fazer um seminário do Namor da Maçã. Aí assim como quem não quer nada, a Fran vira pra mim e pergunta: "Ô Fê, cadê o envelope com o dinheiro?" Aí eu olhei e falei: naturalmente eu sei onde está exatamente, então vou diretamente neste lugar para buscar e te mostrar onde está." Fui até aquela gavetinha abençoada e cadê o dinheiro? Sumiu. Aí eu pensei: ótimo, não tá aqui, com certeza está em outro lugar, eu já sei onde tá. Se não tá aqui, obviamente pode estar ali. Não tava lá. Aí eu pensei: não, calma. Eu sei exatamente onde tá. Se não tá nessa gavetinha, com certeza tá ali no armário. Não tava. Aí eu pensei: tudo bem. Se não tá aqui no armário, com certeza eu deixei lá no rack da sala. Não tava. Aí eu comecei a sentir um pouquinho de desespero. Eu comecei a procurar em tudo quanto é lugar aqui de casa, no quarto de hóspede, no armário inteiro, nas gavetas, em tudo quanto é lugar, cara. Resumindo, eu fiquei das 19 horas até praticamente meia-noite procurando esse envelope e não encontrando. Aí eu falei: meu Deus, onde eu deixei esse bendito envelope? Nele tá contido a grana que vai nos possibilitar viajar. Eu não posso de forma alguma ter perdido esse envelope. Cara, eu fiquei louco da vida, orei um monte e nada de achar o bendito do envelope. Desisti, porque eu precisava dormir para descansar e viajar no dia seguinte. Aí, cansados de procurar, eu e a Fran falamos: Senhor, vamos deixar na tua mão, vamos descansar. A gente viaja, faz o seminário, faz na paz, concentrado no seminário, voltamos e tornamos a procurar. Chegamos ali em Vitória, conheci a Raquel, que é uma bênção. Aliás, um beijo pra você, Raquel, um beijo pra toda a galera aí de Vitória, um abraço, saudade de vocês, Deus abençoe muito vocês. Aí voltamos do seminário, chegamos em casa, demos uma descansada e depois arregaçamos as mangas e falamos: bom, vamos procurar esse abençoado envelope. Galera, nós procuramos durante 4 horas ininterruptas em cada canto desta abençoada casa. Embaixo do sofá, atrás da TV. Pra você ter ideia, até dentro do micro-ondas eu olhei. Cara, chegou uma hora que o desespero começou a bater muito forte. E a minha cabeça a mil, e eu ficava com um peso gigantesco nas costas, porque eu ficava pensando: cara, é a viagem dos sonhos da Fran
e eu tô jogando fora. Mais do que preocupado, isso me doía muito. Cara, eu orei um monte, porque eu sabia que Deus estava no exato momento comigo, na hora que eu guardei esse envelope, seja lá onde for. E toda hora eu parava para ficar tentando ali trazer à tona aonde eu tinha colocado e, cara, não vinha nada, era um branco total. Depois de 4 horas de procura, a nossa esperança já tinha ido pelo ralo. Começamos a pensar que, de repente, a gente, sem querer, jogou no lixo sem perceber e tinha ido embora toda a grana. E no final dessas 4 horas, a gente começou a chorar pra caramba. Nos abraçamos e começamos a orar ali. E confesso pra você que foi um dos momentos mais preciosos que eu tive com Deus e com a Fran. Porque naquele momento a gente começou a declarar o amor que nós sentíamos um pelo outro, apesar de tudo isso que a gente estava vivendo. Apesar do desespero, da falta de esperança e da decepção em não encontrar esse bendito envelope. E uma das coisas que mais me marcou é que a Fran, em momento algum, apontou o dedo pra mim falando que eu era o culpado daquilo. Embora, no meu coração, eu me sentia totalmente e verdadeiramente eu era culpado. Mas em nenhum momento ela colocou mais peso sobre mim, dizendo que eu era culpado, que era tudo culpa minha. Pelo contrário, nós nos abraçamos e começamos a orar, entregando esse momento diante de Deus. E na nossa oração a gente falava: Deus, nós perdemos essa grande quantidade de dinheiro, mas o nosso coração não está nisso. Nós perdemos o dinheiro, mas o nosso maior tesouro está em Ti. E uma outra coisa que me marcou bastante e que me fez chorar copiosamente é quando a Fran falou: Deus, o Senhor deu e o Senhor talvez tenha tirado. Bendito seja o nome do Senhor. Porque automaticamente eu lembrei da história de Jó, onde a mulher falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E eu estava do lado de uma mulher que estava glorificando a Deus, mesmo tendo perdido um dos seus sonhos. Aquela expressão de adoração do coração da Fran me impactou poderosamente e a gente se abraçou mais ainda e a gente cantava, adorava a Deus, glorificava a Deus por todas essas coisas. E era muito lindo ver aquele ambiente de adoração que estava acontecendo, mesmo numa situação tão difícil para os nossos corações. Aquela atmosfera de adoração, a presença do Espírito Santo lavou o nosso coração. É claro que ainda dava aquela dor de ter perdido toda aquela grana. E principalmente para mim, que tinha jogado a oportunidade da Fran realizar um dos sonhos dela. E é claro que o peso de toda aquela culpa estava sobre os meus ombros, mas naquele momento eu tinha conseguido colocar sobre os ombros de Jesus. E em todo esse tempo não houve murmuração, houve adoração. E nós conseguimos mergulhar na palavra e chegar em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Leia! Que nos apresenta a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Exaustos, com os olhos desse tamanho de tanto chorar, a gente resolveu tomar um banho, dar uma relaxada, assistir um filme juntos pra, sabe, dar aquela... Então chegamos na sala, botamos lá no Netflix e começamos a assistir um filme. Só que o tempo todo tentava vir aquele pensamento: onde eu deixei o envelope? E aí eu lutava comigo mesmo, falando: não, chega, eu vou relaxar, eu vou deixar nas mãos do Senhor. Se aparecer, glória a Deus, se não aparecer, glória a Deus. Até que aos 24 minutos de filme, eu lembro exatamente o tempo, eu vou assim me ajeitar no sofá. E nessa hora eu coloco a mão no vão que fica no meio do nosso sofá. E lá estava o bendito do envelope. Cara, na mesma hora eu me joguei no chão glorificando muito a Deus, agradecendo muito a Deus. A Fran me olhava, ainda não estava entendendo, ela não tinha visto o envelope na minha mão ainda. Aí eu viro pra trás, porque eu tinha me jogado de frente ali no chão, agradecendo a Deus, mostrando o bendito do envelope pra ela, dela: glória a Deus! Daí a gente se abraça, eu até fico um pouco emocionado aqui, Aí a gente se abraçou, glorificou muito a Deus, agradeceu muito a Deus pela graça, pela bondade, pela misericórdia que Ele teve conosco. E cara, o que mais nos alegrou não é simplesmente o fato de ter encontrado aquele envelope, mas sim por tudo que a gente passou juntos. Eu fiquei muito mais feliz pela forma pela qual nós, juntos como uma só carne, passamos por essa dificuldade e perceber que a maior riqueza encontrada não estava dentro daquele envelope, e sim em nós, em uma só carne, estarmos adorando e passando por esse momento juntos. Eu sempre achei essa frase de Jó uma das maiores expressões de adoração na Bíblia. E ver minha esposa diante dessa dificuldade toda,
tendo talvez os seus sonhos não realizados, falar Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, para mim foi maravilhoso, foi uma das coisas mais felizes da minha vida. Então é isso, galera, espero que esse testemunho tenha abençoado e edificado poderosamente a sua vida. E olha só, agora estamos de volta! Toda sexta-feira você tem vídeo devocional novo aqui no canal do Não Morda Maçã. Então já deixa aquele joinha maroto, que você não tem noção como ajuda o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e receber toda sexta-feira um vídeo novo para abençoar e edificar a sua vida. Você também pode acessar o site do Ministério Não Morda Maçã e ser edificado com os posts que estão lá, porque todo dia tem post novo para abençoar e edificar a sua vida. É isso, galera, então estamos de volta, nos vemos semana que vem, Deus abençoe e tchau, tchau! Aqui, ó, exatamente neste vão bendito é que estava o envelope.